Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. Olha só, vários não, são 4 relatos de Maledite neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Vamos então para o primeiro relato de hoje, que já tem um título bem forte. Ué, perdi aqui. Que é este: minha avó Maledite matou minha mãe. Gente, como assim? Vamos ver. Olá, Ana, e olá a todos os assombrados. Eu me chamo Fulana, mas já sei que vai me chamar de Fulana. Sou do interior de Goiás, tenho 25 anos e sou muito fã do canal. Faço todos os meus afazeres te ouvindo e confesso que amo. Obrigada. Bom, o relato que eu vou contar hoje é sobre como existem pessoas ruins no mundo. E o pior é quando essa pessoa faz parte da sua família, infelizmente. Bom, já adianto que todos os nomes mencionados durante o relato já foram devidamente alterados, como manda o protocolo do canal. Então vamos lá. O que eu vou contar hoje é o resumo do resumo de tudo que eu acompanhei durante esses 25 anos de vida. Eu tenho uma avó Maledite, por parte de pai. Minha mãe, Sara, se casou com meu pai, Rogério, em 1994, quando eram bem novos e a minha mãe se casou grávida do meu irmão. O meu pai, Rogério, tem mais 3 irmãos e a minha mãe era filha única. O meu avô paterno, Raí, era um amor de pessoa. Minha mãe o amava bastante, mas infelizmente ele nos deixou no ano de 2004. E então a minha mãe ficou somente com a minha avó Maledite como sogra, que a odiava fervorosamente. E o motivo? Ninguém sabe até hoje. Na verdade, ela não odiava somente a minha mãe. Odiava também as minhas tias, que eram casadas com os meus outros 2 tios, irmãos do meu pai. Ou seja, as noras, é isso? É isso? O que todo mundo acha é que ela quer os filhos pra ela. Ah, tá. Ela odiava todas as noras, é isso? Ela queria os filhos só pra ela e não aceita que eles tenham esposas e suas vidas separadas da dela. Resumindo bastante, ela apoiava os filhos a tratarem as esposas mal. Ela apoiava traí-las e por aí vai. Até disponibilizava a casa dela caso algum quisesse levar a amante para dormir lá. Enfim. Minha avó Maledite sempre gostou de mexer com magia negra. Quando se separou do meu avô Raí, em 1998, fez da vida dele um inferno. Só porque ele não a quis de volta. Ana, ela teve a coragem de colocar açúcar no motor do ônibus do meu avô só para fundir o motor e prejudicá-lo. Só para fazer maldade mesmo. Só que o meu avô tinha alguma coisa que sempre o avisava das maldades da Maledite. E ele sempre descobria as magias antes de acontecerem com ele. Olha, era incrível. Além das maldades contra o meu avô, ela fazia também diversos feitiços contra a minha mãe e contra as minhas tias. A vida inteira foi assim. Mas o que ela fez por volta do ano de 2017 foi a pior de todas. A minha avó Maledite trabalhava... Bom, eu não vou revelar muito aqui, né? Porque, enfim, ela trabalhava num cargo muito importante fora do país. E devido ao seu cargo, ela era remanejada para diversos países. Em 2017, ela morava próximo à África. E por lá mesmo foi atrás de um feiticeiro de magia negra, mas das pesadas, e contratou um trabalho contra minha mãe e contra minha outra tia, que aqui vou chamar de Luísa. Ela queria os filhos solteiros, sozinhos e sem ninguém. Tanto o meu pai, Rogério, quanto o meu tio Cadu, irmão do meu pai. Tanto o meu pai, Rogério, quanto o meu tio Cadu, irmão do meu... Mas não tinha mais um? Enfim. E para isso contratou os trabalhos do tal feiticeiro aí lá da África mesmo. Um trabalho de morte para minha mãe, Sara.
e outro para minha tia Luísa. Nesse mesmo ano, eu já havia perdido a minha avó materna, que era a melhor pessoa do mundo. Uma avó de verdade e não como a Maledite. Vale ressaltar também que ela não gosta das netas mulheres, somente dos netos homens. E também ninguém sabe o motivo. Enfim, no ano de 2021, a mãe da minha tia Luísa, a dona Carmen, foi internada às pressas em um hospital da capital, pois estava passando muito mal. Lá foi descoberto um câncer super agressivo no pulmão, que tirou a sua vida em apenas 15 dias. Todo mundo ficou sem entender, pois a dona Carmen era super saudável. Nunca havia tido nada anteriormente. Bom, ainda no leito do hospital, dona Carmen disse à minha tia Luísa que estava daquele jeito, pois o feitiço que a minha avó Maledite havia feito contra a minha tia a atingiu ao invés de atingir a minha tia. Ela, como mãe e protetora, acabou pegando o feitiço para si. Tipo, o tal do feitiço pegou nela e a matou, né, em 15 dias. Gente. Já no ano de 2022, por volta do mês de junho, a minha mãe, Sara, uma mulher de 46 anos, super saudável também, brincalhona, não bebia, não fumava, começou a passar muito mal, frequentemente. A levávamos ao hospital e nada era descoberto. Um certo dia, depois de vários exames, foi descoberto que ela iria precisar fazer uma cirurgia de vesícula. Bom, todos nós ficamos tranquilos, pois cirurgia de vesícula é uma cirurgia simples, comum. Várias pessoas que eu conheço já fizeram e tá todo mundo bem. Só que logo após essa cirurgia, minha mãe começou a inchar bastante. Começou a vazar uma água pelo umbigo, talvez depois da videolaparoscopia, né? Ficam uns buraquinhos assim, mas enfim. E nós, assustados, a levamos ao médico para descobrir a causa de tanto inchaço. E depois de 2 semanas foi descoberto que era uma insuficiência cardíaca. E após 45 dias da cirurgia, a minha mãe veio a falecer. No dia 1º de setembro de 2022, de um infarto fulminante. Eu, quando a vi, não quis acreditar. Eu saí correndo na rua e falava bem alto que foi a minha avó Maledite que tinha matado a minha mãe. Bom, Ana, hoje em dia, após 2 anos da morte repentina da minha mãe, eu me pego pensando que realmente a morte dela foi causada pelo tal feitiço da Maledite, pois não há explicação para uma pessoa saudável adoecer do nada e morrer de uma hora para outra. Fora a dona Carmen, que foi do mesmo jeito da minha mãe. Enfim, o que os assombrados acham? Será que o tal feitiço realmente atingiu as vítimas desejadas? Bom, para mais esclarecimentos, a minha tia Luísa hoje em dia ainda é viva. Porém, se separou do meu tio Cadu e é completamente perturbada mentalmente. Às vezes, ela troca o dia pela noite, some de todo mundo, ninguém entende nada, sabe? Mas eu sei que é obra da Maledite. Depois da morte da minha mãe, a Maledite viu que o meu pai a amava de verdade e que ela até conseguiu separar os dois, mas hoje em dia ele é sozinho e triste. E ela? Bom, ela trabalhou 12 anos fora do país, ganhava muito dinheiro, ganhava em dólar, comprou casas, carros, presenteou todo mundo, ostentava horrores. Hoje em dia não tem mais nada. Ela vive jogada pelos cantos, não consegue ficar em paz dentro da própria casa, pois acredito que os espíritos com os quais ela mexeu a perturbam frequentemente. Recebe apenas o salário de sua aposentadoria. Não tem carro, não tem mais luxo algum e ainda paga prestação da sua casa que não é quitada. Agora me fala, Ana, de que vale tanta maldade? E para quê? Hoje em dia, a Maledite está pagando por tudo que fez durante esses anos todos contra todo mundo. E eu, na verdade, não tenho dó dela. Mesmo sendo minha avó, pois aqui eu resumi bastante, tá? Mas ela já fez muitas maldades. Até contra mim, pois tem ciúmes de mim com o meu próprio pai.
Mas isso é história para um outro relato. E é isso, Ana. Obrigada por ler o meu relato. Adoro seus vídeos, vejo todos os dias. Um abraço para você, para o Matheus, para os pets e para os bebês. Um beijo aqui direto de Goiás. Com carinho, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. O que tá pulando aqui, fazendo ploc? Não sei. Gente do céu. E eu também me pergunto, pra quê, meu Deus? Pra que fazer isso? Pra quê? Virou o quê? O que colheu de bom ali? Fazendo essas... E será que, de fato, o feitiço de morte que ela mandou pras noras acabou refletindo e pegando nas mães? Mas ela não parou por aí, sei lá, e continuou, e a moça ter ficado, né, meio perturbada e tal, que nem ela falou também, é devido a feitiço da Maledite. Meu Deus. Olha, deixem suas opiniões sempre com respeito, por favor, e se alguém já passou por uma situação parecida, manda o seu relato pra gente. Já se deparou com uma Maledite assim na frente? Meu Deus. Vamos para o próximo relato, que envolve também o negócio aqui, ó. A Maledite queria acabar com a minha mãe, também. Vamos ver. Oi, Ana, acompanho vocês desde 2015. Eu acho que eu já ouvi quase todos os relatos e eu amo. Eu sou de Recife, tenho 27 anos e sinto como se já te conhecesse. Um beijo pra você, obrigada. Bom, vou ficar muito feliz se ouvir você contando o relato que eu mandei. É curtinho, mas acredito que vale a pena ouvir, pois devemos sempre ficar, atentos. Então vamos lá. Não tem nomes no relato, ok. Bom, Ana, hoje eu vou contar uma história de uma verdadeira Maledite. Tudo isso aconteceu em 2009 com a minha mãe e até hoje eu lembro do quanto isso a deixou mal na época. A minha mãe havia acabado de passar por uma fase muito conturbada de separação e ainda estava trabalhando muito para conseguir manter o mesmo padrão de vida para sua filha, no caso eu. Eu me lembro que foi uma fase muito difícil. Na época eu tinha por volta de 8 anos e via todo o esforço que ela estava fazendo. Bom, nossa família era muito grande e nós tínhamos uma prima, Maledite também, que era aquela pessoa inconveniente, sabe? Que chegava... essa era a Maledite, a prima. Tá, beleza. Bom, nossa família era muito grande e nós tínhamos uma prima, a Maledite, que era aquela pessoa inconveniente, sabe? Que chegava sem avisar, pegava coisas da nossa casa sem pedir, abria as portas da geladeira, dos armários, ficava até tarde na nossa casa, queria saber das coisas que não diziam respeito a ela. Olha, era muito mal educada, além de também ter uma fama péssima, pois nessa época eu lembro que ela era amante de um homem bem mais velho e que vivia fazendo deboche para a mulher dele ainda por cima. Enfim, era uma pessoa totalmente sem noção e sem valores. Após a separação dos meus pais, ela começou a frequentar nossa casa com mais frequência. Às vezes eu estava sozinha e ela chegava e só ia embora tarde da noite. Sim, Ana, minha mãe precisava me deixar sozinha, pois ela trabalhava de manhã. À tarde... minha mãe trabalhava de manhã... à tarde e estudava à noite para conseguir arcar com as contas da casa. Bom, foi uma fase muito complicada, mas ela sempre conversou muito comigo e me orientava sobre o que eu não podia fazer enquanto estava sozinha e tal. Como, por exemplo, não abrir a porta para estranhos, não mexer no fogo e nem em tomadas. E eu sempre obedecia. Nessa época, lembro que a Maledite engravidou do amante. E ele, por sua vez, não deixou o casamento para ficar com ela. O que fez com que ela fizesse muitas coisas ruins, como fazer escândalos no trabalho da mulher dele, sair na porrada com ela, e eu ainda ouvia boatos de que ela mexia com magia negra. Então a fama dela, que já era péssima, só piorava. Minha mãe sempre aconselhava a Maledite e dizia para seguir sua vida com seu bebê e não se envolver mais com essas confusões, pois isso poderia prejudicar a gravidez. Incentivava ela a trabalhar, ter o seu próprio dinheiro. Mas ela não dava ouvidos e continuava com as suas presepadas.
Bom, Ana, nossa vida seguia difícil, mas com muito esforço minha mãe conseguia manter a casa e manter a minha educação. Minha mãe é professora, alfabetizadora, e eu morro de orgulho dela. Ela sempre quis que eu estudasse em uma boa escola, que eu tivesse aulas de reforço, pois achava que a educação podia mudar a minha vida no futuro. Mesmo com a vida corrida, nossa casa era sempre organizada e limpa. Ela sempre me arrumava muito bem quando saíamos e eu sempre fui muito elogiada por todo o capricho com que ela me arrumava. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé também e sempre passava isso para as pessoas. Não sabíamos, não sabíamos nós que tudo isso era motivo de muita inveja. Um dia minha mãe estava voltando para casa no caminho que sempre fazia ali. E então ela sentiu um empurrão, como se uma pessoa muito forte a tivesse empurrado assim com as duas mãos. Ela caiu no chão, se machucou inteira, quebrou os óculos, quase que quebrou o braço. Ficou toda arranhada, toda machucada. Logo que as pessoas começaram ali a ajudá-la, ela disse: "Gente, alguém me empurrou." Mas falaram que não, que ela havia caído sozinha. Ela sentiu algo muito ruim e logo achou aquilo muito estranho, pois ela sentiu que foi, de fato, empurrada por uma força muito grande. Bom, os dias se passaram e as coisas estranhas só aumentavam. A minha mãe foi ficando muito doente. Ouvia barulhos estranhos, como se fossem sussurros no ouvido. Tinha muita dor de cabeça. Era socorrida com frequência. Estava emagrecendo muito e tinha muita dor de cabeça. Era socorrida com frequência. Bom, estava emagrecendo muito e se sentia cada dia pior, com menos vontade de levantar da cama. Ana, minha mãe, assim, virou outra pessoa, com olheiras profundas e um ar de tristeza terrível. Até que um dia a diretora da escola que ela trabalhava a chamou e disse que ela deveria ir a uma benzedeira, pois ela estava muito mal e sem nenhum motivo aparente para estar mal desse jeito. E às vezes isso poderia ser espiritual, né? Podia ser algum trabalho de alguém invejoso, mas a minha mãe disse que não achava que era necessário. Afinal, ela não tinha nada para alguém invejar. Não fazia mal a ninguém também, né? Quem queria ter inveja dela? Para você ver que as pessoas não invejam coisas materiais, não. Bom, Ana, com o passar dos dias, a minha mãe só piorava e então essa diretora a intimou a ir na benzedeira, pois não havia mais o que ser feito a não ser isso. Havia uma senhora que morava próximo à nossa casa, que era muito conhecida por ser benzedeira. Ela já era muito velhinha, Ana. Tinha um semblante muito sereno e uma energia maravilhosa. Logo que a minha mãe chegou, ela a recebeu com muita ternura e disse assim: "Você demorou, já devia ter vindo há muito tempo." Minha mãe estava sem entender nada, coitada. Foi aí que aquela senhorinha falou para ela que tudo isso que estava acontecendo foi devido a um trabalho feito para que ela fosse morrendo aos poucos. Trabalho feito por uma pessoa da família que usava um óculos fundo de garrafa. Na hora, minha mãe, ainda meio atordoada, pensou em uma pessoa, uma amiga da família. Mas na mesma hora, essa senhorinha disse: "Não é essa pessoa que você está pensando. É alguém que frequenta muito a sua casa." Aí a ficha caiu. Era a Maledite. Minha mãe não entendia, por que a Maledite faria isso? Ah, não, só pode ser um engano. Bom, a senhorinha disse: "Minha filha, ela tem inveja de você, pois mesmo depois que o seu marido foi embora, você consegue manter a sua casa e a educação da sua filha. E ela está grávida de um homem que não quer assumir. Ela não trabalha e é mal falada por todos." Ana, eu nunca vou esquecer disso. Eu nunca gostei da Maledite. Só a tratava bem assim por educação. Mas depois desse dia eu nem olhei mais na cara dela. Minha mãe ficou muito abalada, mas seguiu os conselhos da benzedeira e fez os banhos de limpeza e as orações que ela recomendou e tudo foi voltando ao normal.
Minha mãe nunca foi tirar satisfação com a Maledite. Mas, Ana, você acredita que de alguma forma eu acho que ela sabia que a minha mãe descobriu? Pois ela sumiu do mapa e nunca mais botou os pés lá em casa. Acabou se entregando totalmente. Hoje em dia, minha mãe está bem. Está feliz, vivendo sua vida. Já a Maledite vive sozinha, muito doente, e ouvi dizer que o filho a despreza. Eu não desejo mal, sabe? Eu desejo apenas que pague pelo que fez. Assombrados, cuidado com quem entra na sua casa. Às vezes o que você tem para você não é muito, mas para outra pessoa pode ser muito e ela pode desejar aquilo que você tem. E não tô falando só de bens materiais, não, de tudo. É isso, Aninha. Beijos e até um próximo relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Infelizmente é isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, né, alguém que você nem desconfia, que nem ela falou, não, acho pra que ela ia fazer isso? A pessoa não tem maldade, né? Às vezes você não tem maldade com os outros, você não faz nada de ruim. Você fala, por que a pessoa vai ter inimizade comigo? Nunca fiz mal pra ela, né? Não tenho nada assim que uma pessoa possa, nossa, né, invejar. Mas, ó, a inveja não era disso, não. É da própria pessoa, é da luz da pessoa, da força da pessoa, né? Nisso daí. Ai, ai. Vamos evoluir, gente. Vamos evoluir, pelo amor de Deus. Aproveitar esse tempinho aqui na Terra pra dar uma, né? Próximo relato de Maledite. Uma Maledite no trabalho. Quem nunca? Eu quebro as pernas dela. Gente, vamos ver. Olá, Aninha. Aqui é a moça dos 70 dentes. Como assim 70 dentes? Aquela que estava com depressão e que teve o sonho com a Legião de Maria. Peraí. Gostaria de falar para os assombrados que eu estou bem, tomando os medicamentos e trabalhando em um ambiente que não é tóxico. Graças a Deus. Muito obrigada por todos os conselhos dos inscritos e também pela preocupação. Que legal. Bom, Ana, essa é a primeira vez que eu conto isso pra alguém, tá? E eu não gosto nem de lembrar, mas hoje eu senti que eu deveria compartilhar. Vamos pro relato. Em 2018, eu estava trabalhando na área de vendas de uma empresa muito boa, uma multinacional muito conhecida, com um salário bom pra época e benefícios muito bons também. Ana, eu sou uma mulher que chama atenção. Eu não sou a mais bonita do mundo. Tô bem longe disso. Mas estou sempre cheirosa, maquiada e com um sorriso de 70 dentes no rosto. Ah, entendi. Tá. Bom, mas infelizmente, é o que eu acabei de falar, não são os bens materiais não, ó, mas infelizmente isso incomoda algumas pessoas. Mesmo eu fazendo o meu trabalho de forma correta e evitando fofoquinhas, eu ganhei algumas fãs, se é que você me entende. Mulheres que simplesmente passaram a me odiar e me tratar mal, sem eu nunca ter dado motivo algum para isso. Começaram a me hostilizar mesmo, no nível de que se eu chegasse na cozinha para pegar um café, elas saíam. Uma vez eu peguei a Maledite fã número 3, falando para um rapaz que eu paquerava na época, que eu... Gente, eu já li esse relato? Ou não? Enfim, ou é algo parecido. Não, eu acho que é de um outro relato, é parecido. Enfim, peguei ela falando para um rapaz que eu paquerava que eu tinha corrimento e que quando eu saía do banheiro ficava um cheiro no ar. Olha, gente, isso é muito baixo. É óbvio que era mentira também, mas você acha falar isso pro rapaz? Bom, graças a Deus sempre fui muito saudável e sempre cuidei muito da minha saúde. Olha, eu nem consegui me defender, porque, querendo ou não, eu estava ouvindo a conversa de outra pessoa, né? Eles não viram que eu estava ali. E eu não ouvi ela citar o meu nome, mas era de mim que ela estava falando, pois nós tínhamos acabado de sair do banheiro. Enfim, deixei passar, mas senti muita vergonha. E eu sinto até hoje, mesmo aquilo sendo mentira. E o rapaz nunca mais me deu atenção. Bom, a empresa era gigante e esse grupo de fãs era formado por 3 mulheres.
Mas mesmo elas me tratando dessa forma, insistiam em manter contato, me chamar para almoçar, etc. Mas é óbvio que eu não ia. Eu sempre inventava alguma desculpa e tal. Uma delas, a fã número 2, me deu um batom. No dia seguinte, após termos discutido. E é claro que ele foi direto pro lixo. Aí, na outra semana, apareceu com uma bota velha, insistindo para que eu provasse, pois, segundo ela, não servia mais e ela estava desapegando. Aninha, eu não sei se foi a espiritualidade ou a intuição, mas eu achei a bota horrorosa. Até afoguei. Achei a bota horrorosa. E nem provar eu quis. Mesmo com muita, mas muita insistência da parte dela para que eu provasse. Uma observação aqui. Depois eu ouvi um relato aqui no canal de uma moça que provou... Eu lembrei desse relato. Que provou um sapato e acabou morrendo por causa de um feitiço. Eu lembro desse relato. A outra também levou um sapato e insistiu para ela provar o sapato. Meu Deus. Bom, pois bem. Vou contar o fato que me fez escrever o relato. Eu e minhas fãs éramos do mesmo setor. Duas na minha equipe e a terceira numa outra equipe. Toda hora que eu me levantava para fazer alguma coisa, era uma piadinha maldosa, sabe? Ou olhares debochados seguidos de falsos elogios, tipo... Ai, a fulana anda rebolando. Olha esse batom. Vai novamente no banheiro, fulana? Mesmo já pelas tampas, eu relevava. Brincava, levava na esportiva. Em um desses dias, fui ao banheiro. E quando estava voltando para o meu lugar, peguei a maledite fã número 1, que se autodeclarava uma espécie de feiticeira, falando para a maledite fã número 2, eu vou quebrar as pernas dela. Eu ouvi aquilo e pensei comigo mesma. Eu, hein? Mas que povo doido. Bravo, né? E voltei a trabalhar, logo esquecendo daquilo. No dia seguinte, a maledite fã número 1 não havia ido trabalhar. E logo soube pela maledite fã número 2 que ela estava de licença médica e que iria se ausentar da empresa por no mínimo 3 meses. Motivo? Quando as duas estavam indo embora, na hora de subir a escada rolante do metrô, a maledite fã número 2 quebrou o joelho, do nada. Tiveram que rasgar a calça dela por causa do inchaço, que foi demais, mas muito grande mesmo. Os guardas do metrô prestaram socorro e ela saiu de lá de ambulância. Aninha, talvez na hora que ela disse eu vou quebrar as pernas dela, ela estivesse falando de mim. Hoje, depois do ocorrido, eu sinto que sim, mas eu não posso afirmar. Talvez ela tenha dito para outra pessoa, mas o fato é que talvez essa pessoa tenha proteção e não tenha merecido a maldade intencionada, sei lá, que acabou voltando a remetente. Pera, mas foi a maledite fã número 1 ou a 2 que era tipo feiticeira? Não havia ido trabalhar e logo soube pela número 2 que a número 1, é isso? Tinha a número 1, foi ela mesmo. Bom, o desejo, né, o que ela desejou pro outro voltou pra ela, mas assim, rapidinho. A maledite fã número 1 precisou de muita fisioterapia para se recuperar e sentiu muita dor. Muito obrigada a Deus, meu anjo da guarda e aos guias, que mesmo sem a gente saber, cuida de nós. Beijos. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha só, vai desejando, fazendo as coisas ruins pros outros. Olha, vou ficar quieta aqui. E olha só, mas que picuinha, gente. Mas que nível, que coisa assim dessas mulheres, não. Ai, meu Deus, vai viver sua vida. Larga cada um, sabe? O sol brilha pra todos. Mas pensa assim na cabeça pequena de achar que, sei lá, que algum... Ai. Preguiça, como diz a Penélope. Preguiça desse povo, maledite.
Deixa eu só, tô anotando aqui que eu já contei para não... Então vamos agora para o próximo e último relato de Maledite deste Maledite Night. Esse é curtinho. A família de Maledites. Uma família inteira. Olá, Ana, gosto muito de você e do Matheus. Todos os nomes estarão trocados. Esse relato aconteceu comigo e com os meus pais. Se mudou uma Maledite. É isso? Se mudou uma... Bom, uma Maledite se mudou... Peraí, vamos ver lá. Vamos achar a pontuação aqui, porque não existe. Peraí. Se mudou uma Maledite que era a nossa vizinha. A família dela era muito próxima. Bom, uma Maledite se mudou e se tornou uma vizinha de vocês? Ou ela era vizinha e foi embora? Bom, a família dela era muito próxima do meu pai. E eles sempre viajavam para Pernambuco, para a casa da tia dessa Maledite. Ela pagava para ele, é isso? E ele ia. E eles iam para a casa dessa tia, onde eram realizados trabalhos espirituais. O meu pai, Ana, estava fazendo de tudo por aquela família. E a minha mãe estava ficando com raiva disso. Estava fazendo de tudo pela família da Maledite, é isso? E minha mãe já estava começando a ficar com raiva. Com razão. Porque ele estava esquecendo da própria família e priorizando a família da Maledite. Eu então acabei me tornando amiga da filha da Maledite, a Maleditezinha. Ela, Ana, parecia ser uma pessoa doce, mas era só o que eu pensava, pois ela tinha umas taças e uma vela acesa todos os dias. E ela trocava a água dessas taças diariamente. E eu achava aquilo muito estranho, mas nunca perguntei nada. Então, uma vez, enquanto ela foi buscar água para mim, eu vi uma foto do meu pai dentro do guarda-roupas dela, Ana. E na foto havia uma fita vermelha. Quando ela viu que eu estava mexendo, logo olhou para mim e disse que ela ia destruir a vida da minha família. Já revelou de vez, viu que viu. Eu falei, é isso aí mesmo, vou destruir a vida da sua família. E disse que se ela não tinha paz, eu também não ia ter. Eu ia sair dali correndo, Ana. Não, eu saí dali correndo, contei tudo pro meu pai, mas ele não acreditava em mim. E com isso, com o tempo, eles acabaram se mudando dali. E a minha família foi melhorando. Acabou ficando tudo bem e nunca mais eu ouvi falar nessa família aí de Maledites. Demorei muito para mandar esse relato, Ana, pois ninguém, para quem eu contava, nunca acreditou em mim. Então eu espero poder mandar mais relatos. Beijos e obrigada por estar lendo o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Mas que será que rolava por aí? O que tá acontecendo, né? Estranho, muito estranho. E aí eu não tava dando certo aqui, a sua também vai... Olha, eu tô falando, uma falta de evolução, negócio, né? Essas maleditos, sei lá. O que vocês acham, pessoal? Qual a opinião de vocês em relação a esse tipo de maledite? Hein? Deixa aqui nos comentários também com respeito, né? Vamos tentar manter a ordem. Não sejamos como maledites e maleditos. Se tem uma história parecida, uma maledite aí na tua vida, manda o relato pra gente, ok? Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.